Pai Senhor, família, é tempo de influenciar. Estamos mais uma vez aqui para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Mateus 5, o Sermão do Monte, no qual nós estamos aprendendo que Jesus não veio para extinguir ou abolir a lei, mas sim explicá-la na sua plenitude. Então nós estamos aprendendo com Jesus como devemos nos comportar, aquilo que Deus espera de nós, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quando falamos de imagem e semelhança, muitos podemos dizer a mesma feição, o mesmo rosto, o mesmo corpo, ou a mesma forma de estrutura física. Mas quando fala façamos a nossa imagem e semelhança, Deus está falando do seu caráter, dos seus atributos, porque tudo que é bom vem de Deus. A fidelidade, a honestidade, a amabilidade, a longanimidade, a benignidade, o amor, tudo vem de Deus. Tudo são atributos de Deus, no qual Deus colocou em nós. E quando Deus fala aqui das suas leis, seus mandamentos, eles servem para nos guiar a esse caminho. Porque a nossa natureza pecaminosa, porque no pecado fomos gerados pelo primeiro homem, Adão, e mulher Eva, ali nós nascemos do pecado. E o pecado muitas das vezes tenta nos dominar, tenta nos levar para o seu lado. Porém, as leis e os mandamentos do Senhor, eles servem para nos proteger de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza decaída. Então ali Jesus vai explicar o que significa cada um. E hoje nós vamos falar em Mateus 5, do versículo 43 até o versículo 48, nós vamos estar estudando acerca ao amor aos inimigos. Então eu e você temos que compreender e entender que nós temos que ter amor pelos nossos inimigos. Missionário, é uma tarefa fácil? É uma ordenança fácil? Não. Confesso que é um processo que nós vamos ter que compreender, entender para colocar em ação e prática. Porque não é uma coisa fácil. Amar aquele que nos feriu, aquele que nos quer mal, aquele que de alguma forma nos lesou, seja fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Então nós temos que entender e compreender o que Cristo, o que Deus quer falar. Então lá no versículo 43 vai dizer assim, o título, o amor aos inimigos. Mas o versículo 43 inicia-se dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quando Deus, de fato, Deus odeia o mal, Deus não aceita o mal, Deus não folga com a injustiça. Então eu e você temos que compreender que, de fato, Deus não aceita o mal. De fato, Deus não aceita o pecado. De fato, Deus não ama o erro. Porém, Deus ama o pecador. Aí nós temos que fazer a distinção. Quando nós falamos que Deus não aceita o pecado, não significa que nós não amamos o próximo. Pelo contrário, nós o estamos amando porque também um dia nós andávamos errante. Nós andávamos cegos, que não conseguíamos ver os nossos pecados. Mas o Senhor abriu nossos olhos, o Senhor abriu o nosso entendimento, a fim de que nós hoje compreendemos que as nossas práticas passadas já não podem fazer mais parte da nossa vida. Então eu e você temos que compreender e entender que Deus, Ele não ama o mal, nem o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Aquele que se arrepende, aquele que confessa o seu pecado, aquele que escolhe deixar a sua vida pecaminosa para viver uma santa vida com Deus. Mas no passado, os homens entenderam e compreenderam que todo aquele que comete pecado, eu tenho que o odiar.
não posso o amar, não posso estender a destra amiga para o ajudar, quando ele se arrepende verdadeiramente. Por isso que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ou seja, o próximo aqui que está falando é aquele que professa a mesma fé do que eu. Aquele que está andando da mesma maneira do que eu. Mas Jesus vai dizer no 44 assim, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aqui Jesus não está mudando o Antigo Testamento, nem desqualificando a lei. Muito pelo contrário, Jesus está explicando o que estava escrito. Que de fato eles tinham que odiar o pecado, mas não o ser humano. Não o pecador, mas o pecado, abominar o pecado. Não aceitar e folgar de forma nenhuma com ele. Mas nós temos que amar sim o pecador. E aí, normalmente, os pecadores deste mundo, as pessoas que não servem a Cristo, elas nos odeiam. Porque a mensagem que nós pregamos traz a elas um confronto, um desconforto para que elas venham largar aquela vida. E muitas das vezes, naquele momento, este ser não quer largar. Então ele se torna inimigo meu. Ele se torna inimigo porque não aceita aquilo que eu estou ministrando, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou tentando dar o melhor para ele, que é o quê? A verdade, a palavra de Deus. E aí Jesus vai dizer que a este nós devemos amar. Nós devemos compreender que a nossa guerra é de Efésios. Pega o teu caderno de anotação aí. Efésios 6:10. Abra lá comigo em Efésios 6:10 para nós lermos e entender qual é a nossa luta, a nossa guerra. Que diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a minha guerra a minha luta não é contra carne nem sangue, não é contra o ser humano, não é contra a pessoa em si, mas é os principados e potestades que estão por trás disso, que a fazem agir assim, que as induzem e as dominam. Então eu tenho que amar esse inimigo e compreender que tudo que ele faz, por mais que ele dê legalidade, não é necessariamente ele, mas a potestade e o principado que está por trás. Porque se não é o Senhor pesar o coração e a mente do homem, todos os caminhos que ele toma é correto. Só o Senhor pesa o espírito. E quanto o Senhor não pesar, ele vai achar que aquilo que ele está fazendo é correto. Pois bem, lembramos de Paulo de Tarso, que se tornou Saulo de Tarso, que se tornou Paulo. Quando Saulo ali perseguia os cristãos, ele acreditava que ele estava correto. Ele tinha prazer em perseguir, matar, torturar, porque para ele nós cristãos éramos herege. Estávamos distorcendo a palavra de Deus. Mas quando ele estava em caminho de Damasco, ali Jesus apareceu para ele. E a partir daquele momento, o perseguidor passou a ser perseguido, porque ele aceitou o chamado de Deus.
Então nós temos que compreender que às vezes aquele que é o perseguidor, aquele que é o nosso inimigo, um dia o Senhor vai se apresentar para ele e ele vai se tornar um querido do Senhor, um servo, o nosso irmão. Então ame seu inimigo. E qual é a forma de eu amar o meu inimigo? Jesus já vem respondendo logo em seguida em Mateus 5. Amem os seus inimigos e ore pelo que perseguem vocês. Olha que coisa maravilhosa. Nós não vamos viver abraçado com o inimigo, nós não vamos viver ali, ele nos maltratando, nos desaforando, nos humilhando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós dobramos o joelho por ele e oramos. Para que maior prova de amor do que essa? Eu dobrar o meu joelho e eu orar pelo meu inimigo e dizer: Senhor, ele age dessa maneira, mas eu sei que são as potestades, o principado, eu sei que são as algemas e as correntes desse mundo, as prisões, o pecado que o domina. Mas aí você ora para que Deus o liberte, para que Deus um dia o encontre como encontrou eu e você. Para que amor maior do que este? Para que manifestação maior da graça de Deus do que essa? Orar por aquele que nos perseguem. Pagar preço na madrugada, buscar, jejuar para que as potestades, o principado, através do nome de Jesus Cristo, sejam repreendidas sobre a vida dele ou dela. Então a melhor forma e a única forma de verdadeiramente nós amarmos os nossos inimigos é orando por eles. Ore por aquele que te maltratou. Ore por aquele que te perseguiu. Ore por aquele que te feriu. Ore. Eu sei que não é fácil. Pede para o Senhor tirar toda a raiz de amargura, toda a tristeza. E você vai saber que você de fato perdoou ele verdadeiramente o dia que você dobrar o teu joelho e conseguir orar por essa alma. Aí você vai entender que ali cessou todo o teu jugo sobre esta alma, a tua raiva, o teu ódio, que o Senhor não permite que esse sentimento façam parte de nós, porque são sentimentos que nos destroem, que nos levam para abismos e mais abismos. Então que você ore pelo teu inimigo, busque por ele, pague preço de joelho e tu vai ver que o teu Pai vai te recompensar. E no 45, Jesus vai dizer assim: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele fez o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir as chuvas sobre justos e injustos, para demonstrares que são filho do Pai de vocês que está no céu. Quando nós agimos desta maneira, orando pelos nossos inimigos, amando nossos inimigos e orando por aquele que nos perseguem, nós estamos demonstrando que somos filho do nosso Pai que está nos céus. Porque ali Jesus já explica. Porque Deus, ele fez o sol para os bons e para os maus. E a chuva, que são coisas fundamentais, tanto para o bom quanto para os maus. Porque mesmo a humanidade sendo má, mesmo a humanidade falhando, errando, pecando, mesmo a humanidade sendo da maneira que é e agindo da maneira que é, Deus faz o sol nascer todos os dias para todos. Faz a chuva seródia descer, aquela que é para irrigar a plantação, aquela que era para a estação, tudo Deus faz vir para todos. Para que nós não tenhamos fome sobre a terra, seca sobre a terra, mas não é só para os bons, é para todos também.
Porque Deus é justo, Deus é maravilhoso. E nisto Deus é glorificado e conhecido. E espera que nós venhamos agir da mesma maneira. Deus espera que nós não venhamos orar e amar somente aquele que nos ama. Deus espera que nós venhamos orar e amar aquele que nos persegue, aquele que nos fere, aquele que nos magoa também. Então eu e você temos que compreender isso e guardar no nosso coração. Porque quando nós agimos desta forma, quando nós conseguimos agir desta maneira, demonstra que nós somos filhos do nosso Pai, porque nos parecemos com Ele. E no 46, Jesus vai dizer assim: porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo de mais? Os gentios também não fazem o mesmo? Pois bem, se nós amarmos só aquele que nos ama, que recompensa nós teremos? Porque é recíproco. Mas quando eu amo aquele que me odeia, eu tenho uma recompensa. Essa recompensa vem de quem? Do meu inimigo? Das pessoas que estão ao meu redor? Não, ela vem de Deus, porque Deus se agrada que agimos de tal maneira e de tal forma. Então, que eu e você venhamos compreender, que eu e você venhamos entender que isto é louvável diante de Deus, porque não há recompensa apenas em amar aquele que eu amo. Nisto não há recompensa, porque é recíproco. Recompensa há amar aquele que me odeia e o meu inimigo. E aí Jesus fala dos publicanos. Os publicanos não fazem as mesmas coisas? O publicano não age da mesma maneira? Assim, amando quem o ama e aborrecendo aquele que o aborrece? Nós não devemos agir desta maneira. Nós temos que ser o contrário. Nós temos que ser o oposto. Mostrar que nós amamos com boas ações. Quantas vezes, nós somos injustiçados por amor do nome de Cristo, mas de repente aquela pessoa passa por uma situação terrível, triste, e Deus nos coloca no caminho dela e nós somos a única pessoa que pode ajudar ela naquele momento. E quando chegar esse momento, o que você vai fazer? Estender a destra amiga ou vai encolher? Se você encolher, você não está agradando ao seu Pai. Mas se você está estendendo a mão, você está agindo como Deus, porque outrora nós também não éramos merecedores. Nós também não éramos dignos, mas Ele se entregou por amor de nós, Jesus Cristo. Mesmo pecadores e falhos, Ele se entregou por mim e por você. Então, que nós devemos compreender que quando nós agimos dessa maneira, nós estamos nos tornando semelhante ao Senhor. Amém? No 47 diz: e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? E aqui no 47 Jesus fala: eu tenho que saudar a todos. Viver em paz com todos os homens. O que é viver em paz com todos os homens? Mesmo eles querendo guerra comigo, eu fico em paz com Deus. Não nego a minha fé, não abro mão da verdade, porém não discuto, não pago na mesma moeda, não pago mal com mal, pelo contrário, pago mal com bem. E nisto Deus é glorificado, nisto o Senhor é exaltado, nisto o Senhor é louvado. Então que eu e você venhamos proceder desta maneira. Que este ensinamento abra o meu e o teu entendimento, a fim de que nós venhamos compreender e entender a grandeza do que Deus está nos oferecendo aqui. Jesus está explicando.
ame o teu inimigo e ore pelo que tu persegue. Aí o teu coração vai estar limpo, a tua mente vai estar limpo e as tuas mãos limpas e puras. Nisto o Senhor vai ser louvado, nisto Ele é glorificado, porque nisso nos diferencia dos publicanos e do gentio. Isso faz do que os gentios nos olhem e digam: esta é diferente, não age da mesma maneira, se comporta ao contrário de nós. Porque nós, quando alguém nos fere, nós ferimos. Quando alguém nos maltrata, nós maltratamos. Mas ele e ela é diferente. Aquele que fez o mal, ele retribui com o bem. E isto, nosso Pai no céu é glorificado e reconhecido. Porque isso não vem de nós, vem de Deus, que é santo e soberano, e nos ensina a ser assim. Compreenda e entenda essas benevolências de cumprir a lei e os mandamentos. Missionário era só para o povo de Israel? Não! O Senhor não veio extinguir a lei ou os profetas. Porque isso continua nos guiando no caminho. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, que nos molda, que nos lapida, que trabalha em nós. Então aqui na bem-aventurança, Mateus 5, 6 e o 7, que você pode ir, vai até o 7, e do 7 termina no versículo 28, nos dá a instrução para nós caminharmos para o céu. Como ter uma vida verdadeira com o Senhor, como viver verdadeiramente com Deus e o agradar e ser semelhante a Ele. Gandhi vai dizer que se nós perdêssemos todos os livros do mundo e ficássemos só com Mateus 5, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, a humanidade poderia ser reconstruída, porque é tanto valor de ensinamento, de ética, de moral, de justiça. Então eu e você temos que nos aplicar nisto. Temos que crescer na palavra. E aqui o Senhor Jesus nos deixa o maior dos ensinamentos, obedecer a lei e os mandamentos do Senhor. E se isto fizermos, como Deuteronômio 28 nos garante, benditos seremos no campo, na cidade, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Ali o Senhor vai ordenar a bênção. Ali o Senhor ordena. Porque não é o lugar que faz o homem de Deus. É o homem de Deus que faz o lugar. Aleluia! Que eu e você venhamos compreender e entender essa plenitude. Não interessa se o lugar que eu estou só tem ímpio, se o meu trabalho só tem ímpio, se na família tem ímpio, não é eles que me dominam, mas se eu estou na obediência segundo a lei e os mandamentos, aonde eu coloco meus pés, ali é abençoado, ali o Senhor ordena a bênção e o ambiente é mudado, é restaurado. Que isso eu e você venhamos compreender e entender. E no 48 termina assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Deus espera isso de nós. Porque tudo que nós lemos do 43 até o 47 são atributos de Deus. Deus ama o pecador, mas aborrece os que preferem viver no pecado. Mas enquanto há vida, fôlego de vida, até o último suspiro, ainda há esperança. Eu e você não temos o direito de julgar, de odiar, de não amar, de não orar por essas vidas. Até o último suspiro, nós ainda temos que orar. Depois, segue-se o juízo, céu ou inferno. Mas até o último fôlego de vida, eu e você temos que orar e amar os nossos inimigos. E ter a fé e a esperança que, se assim for da vontade do nosso Pai que está no céu, um dia Ele também vai se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. E que nisto nós viemos meditar, refletir
e aplicar sobre as nossas vidas. Este é o ensinamento de hoje. Espero que tenha servido para o teu elevo espiritual. Quando eu digo eu espero, é porque eu digo que você tem que abrir o coração. Porque a palavra, eu sei que ela jamais volta vazia. Na minha vida, eu já abri meu coração aqui. Rasguei neste momento, para que o Espírito Santo me ensine cada vez mais a amar e orar por aqueles que me perseguem. Não julgar, não maltratar, mas orar e amar. E espero que isto você aplique na tua vida também. Porque é tempo de influenciar. E influenciar como? Através da palavra de Deus, não só da palavra falada, mas da palavra praticada nas nossas vidas. Porque o maior testemunho é a nossa vida e a forma que nós agimos. Amém? Então, família, é tempo de influenciar. Curta, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação e envie para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe no teu Facebook, no teu Instagram, compartilhe no WhatsApp para que o máximo de almas possam ser alcançadas. Porque eu sei que a palavra, ela tem o direcionamento certo. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus e até a próxima.